Sejam bem-vindos a mais um Arena Reinforce, seu podcast sobre cibersegurança, onde a gente fala de forma simples e descomplicada sobre o assunto. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações da Reinforce Technologies, e a Reinforce é uma empresa voltada para dois grandes pilares dentro de cibersegurança. Um voltado para a parte de brand, monitoramento e proteção de marca, e o segundo pilar voltado para a parte de vulnerability, é voltado para como evitar de fato o vazamento, como antever aí as questões relacionadas à vulnerabilidade e à gestão da mesma. Hoje a gente está aqui com um convidado que tem mais de 25 anos de atuação no mercado, carioca, fiquei sabendo há pouco, ítalo brasileiro, na verdade foi algo do que a gente estava conversando antes, e como um dos grandes executivos de cibersegurança dentro do contexto do Brasil, Denis Nesi, eu gostaria desde já de te agradecer por ter aceito o convite e esse bate-papo. Muito honrado por estar aqui, obrigado aí pelo convite. Eu tenho acompanhado o podcast, eu acho bem bacana o assunto que você puxa aqui com os colegas de mercado. Então, eu fico honrado aqui em poder contribuir também. Nós que ficamos. Obrigado por ter aceito e certamente a ideia aqui é a gente trocar informação. Então, o objetivo é de fato esse. A gente sempre gosta, Denis, de conhecer quem está por trás do profissional. Antes de pensar do ponto de vista profissional, a gente entende que a formação, o caráter é extremamente importante. Então conta um pouquinho sobre você, Denis, da onde você vem, como que você entrou na carreira de tecnologia, como que você acabou trabalhando com segurança da informação. Bacana. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Meu pai e minha mãe se casaram muito cedo, né? E minha mãe vem do centro do Rio, meu pai vem do subúrbio do Rio. Nós tínhamos ambos, né, tanto de par de pai e par de mãe, uma família bem humilde, né? Mais ou menos com uns 6 anos de idade, meu pai resolveu morar na zona sul do Rio e ali eu comecei a minha história, né? Com meus amigos que eu tenho de infância até hoje e tudo que eu, né, pude aprender ali com meus pais e com meus amigos, numa vida um pouco diferente dos meus primos, né? Então foi muito bacana. Bom, eu mais ou menos com uns 15, 16 anos, eu estava passeando por Copacabana, ali no Rio, e aí eu passei por um Senac, né? E tinham vários cursos. Minha mãe queria que eu fosse mecânico de carro, de qualquer jeito. Não estou desmerecendo quem é mecânico, lógico, mas ela falou, vai ser mecânico, menino, né? Vai fazer no Senai lá um curso de mecânica. E eu falando, cara, o que eu vou fazer da vida, né? Eu não sabia ainda. E aí eu passei por um Senac e vi uns cursos ali de informática, né? Montagem de hardware. Não, era curso de Unix. Unix? Aí você vê, curso de informática, introdução a Unix. E aí eu fui perguntar, moça, o que é informática, né? E Unix muito menos, não fazia ideia do que significava, né? E aí eu tava com um tal do dinheiro lá para ser mecânico, né? Que minha mãe tinha me dado, falou, vai estudar no Senai, né? E aí eu falei, não, vou estudar informática. Vou estudar no Senai, mas mudei o assunto. Na verdade, ela me mandou para o Senai e eu fui parar no Senac. Entendi. E aí no Senac tinha o curso de informática, de Unix. Na época era Xenix, né? E ali eu fiz o curso, me apaixonei por tecnologia e aí comecei minha vida aos 17 para os 18 numa cooperativa. Acho que foi a primeira cooperativa de tecnologia do país, que era a Tecnocop Sistemas. Lá mesmo? Lá mesmo no Rio. E eles tinham um sistema gerenciador de banco de dados que eles desenvolveram. Era um pessoal do Serpro que decidiu montar a Tecnocop e montar esse banco de dados ali. E tinha uma base de 200 clientes na época e eu tinha que compilar, né, esse produto em N sistemas operacionais. Foi daí que o Unix foi uma base muito boa, né? Unix, o sabor tem de tudo, né? Eu lembro que assim, tinha um engenheiro muito bom ali, ele veio da Vale na época, né, compôs o nosso time,
E ele falou assim, se você quer aprender e ser alguém na vida, tem duas coisas que você tem que estudar. Aí um calhamaço de TCP/IP desse tamanho, que era aquele livro básico dos anos 90, e as camadas OSI. Cara, então foram os dois livros que eu entendi ali, né? E ele falou, cara, TCP/IP é a base de tudo. Você vai servir para o resto da sua vida. É isso mesmo. Eu só não falo TCP/IP com a minha família, mas com o resto... E é interessante porque hoje às vezes você conversa com gente que está entrando e às vezes faltam algumas bases que vêm dessa época, né? Que Vem você fala, dessa época. é uma camada 3. Camada 3? Não, então... Exatamente. E como que foi daí para a área de cibersegurança? Ou seja, para a segurança de forma geral e depois para a cibersegurança, como que você focou nisso depois, Nézio? Bom, eu estava mais ou menos em 1997 numa construtora no Rio, e eles tinham obras em toda a América Latina e em vários estados do Brasil, e eu tinha sido contratado para ajudar na conectividade, né, o tal do TCP/IP. Eu tinha que fazer a conectividade das obras, fazer a réplica dos sistemas, e ali a gente, quando montou a VPN na época, né, era o RHAS, PPTP, todo ambiente Microsoft ali que a gente tinha naquela época, e faltava uma peça ali que era segurança na época, né? Eu lembro que a gente tinha uma classe C e todo mundo tinha IP válido, né? Caramba! E a gente chamou uma empresa na época de segurança do Rio, que era a única ali, estava despontando no mercado, e os caras, ó, não é bem assim que monta, não. Acho que você não estudou muito bem TCP/IP. Eu falei, calma, acabei de chegar, tem uma semana, e já chamei vocês aqui para me ajudar. Então a gente desenhou ali um modelinho de como ficariam a rede interna e desenhamos a rede externa também, fazendo essa conectividade, faltava a peça do firewall, né? Então aí que eles entraram. Exatamente. Aí entrou a consultoria, botou os checkpoints, e aí eu falei, eu vou ajudar na implementação, vou acompanhar passo a passo, e foi assim que eu aprendi o início, né? Muita gente começa com antivírus, né? O antivírus a gente já tinha, né? Então já estava um passo evoluído ali, mas faltava a peça do firewall que a gente colocou, e ali eu me apaixonei. Eu conheci algumas pessoas dessa consultoria, eles me mostraram alguns appzinhos da época ali que eles tinham. Nossa, cara, assim... Tipo um Caim e Abel para fazer ataque à suíte, aquelas coisinhas, né? Muito legal, assim. Que legal. É apaixonante, né? Sim. Eu amo segurança, assim. Que joia. Desde aquela época. Então foi ali que o mosquitinho picou e dali para frente segurança entrou na veia. Entrou na veia. Que legal, que legal. E eu acredito assim, nesse período, Nézio, até pela experiência que você tem, você viu muita coisa mudar. Certamente viu em toda essa estrutura, toda a questão de virtualização, depois volta um pouco de virtualização. Olhando para isso, o quanto que você vê que a sua experiência ajudou ou ajuda? E um pouco antes até, eu sei que depois desse ponto você foi parar em consultoria. Isso. Como que essa visão de consultoria ajudou nesse processo de entender essa dinâmica de mercado, né? Só para assim, dar um contexto, eu comecei como auditor líder BS 7799. Hoje o turma do ISO 27000XYZ, ainda, né, talvez não lembre, mas começou ali como auditor líder BS 7799, depois virou a ISO 17799, depois virou a ISO 27001, 2 e depois foi a de risco a 5 e assim foi, né? Então essa foi a evolução. Eu sempre estudei as ISOs, eu gosto, assim, eu acho que é uma boa base ali. Você começou então nessa parte como GRC, você olhou bastante para essa parte de conformidade. Porque assim, eu era muito técnico, né? E eu não sabia falar uma linguagem, eu mal sabia conversar de verdade, porque eu era muito técnico. Aquele técnico que você bota debaixo da porta ali, só sai sigla. Não fala comigo, cara, só me diz o que eu tenho que fazer, né? Certo. E eu queria mudar, eu queria estudar um pouco de normativo, eu queria ter uma conversa diferente com o jurídico, uma área de comunicação. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, né? Perfeito. Então eu tinha essa necessidade. E aí teve a mudança para a consultoria. Né? Você mudar de um cliente, né, que
foi a maior parte da minha experiência. Para uma consultoria, né, vamos chamar de uma big tech, né, sim. foi um choque. Foi um choque. Né? Eu imagino, porque você deixa de atender um único cliente ou um único demandante, mesmo com áreas diferentes, e passa a ter que conhecer de assuntos diversos, né? Foi assim, mas assim, é muito mais um choque cultural, Tá. né, do que as atividades de atendimento, porque eu até atendia várias obras e para mim eram clientes diferentes, né? Tá. Mas a parte cultural, né, a parte agora você tem que ajudar a fazer uma proposta, você tem que mostrar o valor para o cliente daquela proposta, né? Tem que entender. Você tem que ter uma linguagem um pouco diferente, né? A forma que você se apresenta também, ela mudou um pouco, né? E a dinâmica e a velocidade que você vai, né, para uma Big Tech, assim, foi bem diferente, né? Tá. Mas assim, é questão de resiliência, cara. Se eu não tivesse tido essa base, eu não teria ganhado musculatura para ter uma posição como eu tenho hoje. Então, nesse cenário, você vê que o grande, talvez, benefício, o grande aprendizado foi justamente a forma de se colocar em conversas diferentes, de ter uma comunicação diferente e de gerar resiliência. Você entende que esses dois pontos foram fundamentais na parte de consultoria? Foram fundamentais, né? Boa. Você ter... são pessoas diferentes, são contextos diferentes. Você começa a ter projetos em países de língua hispânica, você começa a falar mais inglês, que é importante. Então, toda essa dinâmica que eu não tinha antes, né, acabou vindo e me desafiando. Eu amo desafio. Amo, sou movido a desafios. Quando começa a ficar na mesmice, está na hora de fazer diferente. Não, aí não dá, cara. Tem que ter muito desafio. E como que essa visão que você teve de consultoria afeta hoje, ou você tem de diferente nas suas decisões de hoje? Ou seja, o que você vê que toda essa bagagem que foi gerada te ajuda hoje a decidir por um caminho A, B ou C no momento de uma decisão? Assim, na consultoria eu tive uma carreira, vamos dizer, passo a passo, né? Sabe que a consultoria você começa como analista, vai para consultor, depois você muda para gerente, depois você vai para gerente sênior, chega a diretor e sócio, né? Então, assim, essa escadinha aí é o padrão de consultoria. Para você chegar lá, são muitas etapas para você fazer. E tudo isso te dá uma base para a gente poder evoluir na carreira. Perfeito. Né? Então, assim, isso para mim me trouxe uma experiência muito forte, né? Me trouxe uma resiliência muito forte para eu poder hoje me ajudar em tudo aquilo que eu passei no passado, né, cara? Eu imagino que você viu muitos exemplos também, né? Tantos exemplos de dando certo como dando errado, né? Muitos, cara, muitos exemplos, né? Muitos projetos diferentes. Participei de muita fusão de empresa, né? Numa época que o país tinha muita fusão. Depois eu participei de muita separação de empresas, né? Mas onde entra o contexto de security? Quando você está na consultoria, você atua um pouco mais além daquele teu escopo de security, né? Então, se eu faço uma separação de uma área de tecnologia ou se eu faço uma junção, eu tinha que estar ali na perspectiva de security, de infra, muitas vezes olhar também a parte de sistemas. Então, você tem que ampliar os seus horizontes aí. Certo. Né? E você tem alguma, eu sei que você deve ter várias, mas você se lembra talvez de algum caso, lógico que guardada a devida privacidade aí, os nomes, mas você se lembra de algum caso do tipo que, olha, isso foi muito cômico, se não trágico? Vou te dar um exemplo até para você ir pensando. Eu lembro de uma vez que falavam de uma implantação de metrô e que de repente compraram de fornecedores diferentes o trem e a porta que fazia e foi o tempo maior para fazer as coisas se falarem. Você tem algum caso assim que você se lembra e fala, puxa, isso daqui foi icônico em termos de exemplo, seja positivo ou negativo? Né? Cara, assim, positivo tiveram vários, né? Tá. Várias fusões, vários projetos que a gente fez, grandes, transformação, projetos de gestão de identidades, que é uma coisa que eu foquei muito, de plano de continuidade. Mas teve um que foi um pouco diferente. Eu tinha que ir para uma missão de um cliente super crítico,
implementar uma solução de APM que não tem nada a ver com security. Mas o cara falou, ó, você sabe monitoração, então você tem que saber APM também, né? Na consultoria você sabe como é que é. Toma que a batata tá contigo. Não, e assim, a gente desenhou o projeto, ele funcionou, a gente conseguia ver online ali o banco fazendo as transações, era muito legal. Só que assim, qual foi o mico, vou chamar de mico que a gente passou, né? Naquela época, quando você tinha muitas soluções para a gente fazer o decode de protocolo, você tinha que ter um certificado digital ali, né, no componente. E aí esse certificado eu tinha que importar ele para a solução de APM. O que ele fazia? Abrir a comunicação. Ele abria a senha de todos os clientes. Puxa. Então assim, qual é a solução agora, né? Cara, foi o maior mico, eu acho, que a gente passou ali. Você precisava, mas tinha essa dificuldade. Até consertar, cara, assim... É muito aprendizado, né, cara? Que hoje, assim, a gente pega essa bagagem que a gente, né, teve há 10, 15, 20 anos atrás e aplica. Não, e é fantástico você conseguir, naquela época, falar de Application Performance Monitoring, que é algo que até hoje perdura, lógico que de forma muito mais ampla, mas continua ainda em voga, né? Continua. Uma base bem grande. Legal. Existe muito meme, muita referência nas redes sociais, dizendo, ó, vamos reduzir despesa e aumentar lucro, né? Isso acho que até com uma visão de projeto ou uma visão de curto prazo funciona bem. Agora, olhando para o mundo corporativo, o foco ele sempre está em algo contínuo, né? Como que você faz para ajustar essa abordagem, essa visão a longo prazo? Então, Nese, como que você equilibra tanto a visão do que precisa resolver agora com a visão de continuidade mais a médio e longo prazo? Hoje eu tenho uma abordagem assim, todo projeto que eu vou fazer eu faço um business case associado, e aí isso vem da consultoria, né? Então assim... Não adianta estar desconexo do negócio. A gente fala muito da hype assim, de IA reduzir emprego em cyber, eu não acredito nisso, né? O que eu aprendi nesse tempo, né? O que faz a gente ganhar eficiência e automação. Perfeito. Né? Então eu tenho que entender da cadeia de valor de negócio, da cadeia de valor de TI e tenho que entender também da segurança da informação. Perfeito. E aí, com base nesse desenho da cadeia, a gente vai buscando as eficiências e redução de custo. Hoje, tudo a gente tem que fazer com viés de redução de custo. Né? Assim, se eu estou, por exemplo, se eu estou implementando a solução mais moderna de gestão de identidades, o que eu ganho com isso? O board pergunta isso para a gente. Né? Então, e assim, não adianta eu ir só com a vibe, eu estou ganhando redução de pessoas. Não é isso. Né? Quantas ferramentas eu estou reduzindo? Consolidando. Quantas, né? Quantos sistemas operacionais e quantas soluções eu vou deixar de pagar a manutenção? Quanto serviço manual eu vou fazer? Quão rápido aquele funcionário vai fazer um onboarding nas aplicações e começar a trabalhar? Então, assim, tudo hoje é com viés de ganho de eficiência. Eu não vou chamar de redução de custo, porque ele reduz automaticamente, mas é ganho de eficiência. Boa. E isso você sempre procura colocar, você comentou, dentro de um business case. Eu acho que isso fica mais fácil até de defender em níveis superiores, né? Ou seja, de você sentar num board e, por exemplo, provar a necessidade daquela implantação, daquele projeto, né? Sem dúvida, né? A gente tem um método, né? Hoje eu uso bastante, é assim, o desenho do as-is, como ele está, como seria o to-be desse desenho, né? Assim, aí você mostra a teia de aranha, um monte de coisa ali, e de repente você mostra um desenho otimizado, e aí vem o business case com uma redução de custo. Bom. Mas sempre, cara, tudo que eu faço é baseado em visão de riscos. Boa, isso é um bom ponto. Bom ponto. Ou seja, até para conseguir falar com a gestão ou com outras áreas, por exemplo, com o CFO e por aí vai, você tem que ter um associado o risco, né? Tem que ter. E assim, como você viu, assim, é uma abordagem que assim, se você vai no CFO, ele vai pedir para abrir o business case. Exato. Se você vai, né, para um C-level de tecnologia, porque assim, hoje eu tenho uma posição que eu tenho ali algum poder de decisão, mas eu tenho que falar com meus pares. Meus pares querem ver o desenho, cara. O que eu tenho hoje, como que eu vou ficar depois, né? Então assim,
as segundas linhas que também estão envolvidas, né? Você pega a área de riscos, você pega a própria auditoria e a parte de compliance, cara, e os riscos? O que eu estou reduzindo? Então, assim, você tem que ter um deck de 3 slides para atender todos os gostos. Exato. Então, para consolidar a informação ali. Exatamente. Então, assim, essa é uma abordagem que a gente faz. Legal. E você acredita, né, pela experiência e talvez até por ver outros exemplos, porque certamente você teve uma série de colegas que não seguiram para o mesmo caminho ou que foram para outras linhas. Você acredita que a mudança da área de consultoria para uma área corporativa, atendendo a área corporativa, é para todos? Ou você vê, o que você vê que precisa ter nessa mudança aí para de fato dar certo? Assim, vários colegas meus que fizeram essa mudança, vou te dizer que 50-50. 50% deu certo, 50% não deu certo. Porque quando você chega do lado de cada mesa, você tem que ser mais hands-on, não tem jeito, né? Então, assim, nas consultorias, e assim, tem vários tipos de consultorias, tá? Mas assim, às vezes o nível que você chega, você já desconecta um pouco ali de uma cadeia de produção, né? E isso afeta um pouco o cara que não quer voltar. Certo. Né? Então eu vi muito colega que não deu certo. Né? Eu sempre fui apaixonado por hands-on. Né? Queria pôr a mão na massa. Cara, assim, Hoje, você é daqueles que hoje segura para não pôr a mão na massa? Cara, eu não boto a mão na massa, mas eu tenho todos os consoles. Boa. Quando eu peço a senha de um console ali, o pessoal ferrou. Ele vai ver, cara. Não, legal. Eu acho que essa visão técnica é muito importante, né? Porque você consegue navegar e conversar desde da equipe até mesmo levar numa linguagem diferente para o board, né? Exatamente. E você acha que o cenário contrário também é válido? Ou seja, empresas saindo e indo para a parte de consultoria, qual as dificuldades que você via? Porque quando você foi, certamente você viu muitas pessoas fazendo esse processo. Quais foram os principais pontos que você via dificuldade? Às vezes o cara era muito hands-on e não conseguia sair para aconselhar, pegando seu último comentário. O que você via aí de dificuldade? Eu acho que assim, se a gente estiver falando de uma camada executiva, se o cara tem um bom relacionamento com o mercado, né? Se ele é capaz ali de mostrar o valor, né? Vai bem, funciona bem. Né? Tive vários casos aí de ex-CIOs, ex-CEOs, né? CISOs de mercado indo para a consultoria. Construir um bom relacionamento, né? Tem abertura de porta, né? Já é um bom caminho andado e eu acho que tende a dar certo. Joia. Né? Então, essa questão de articular é muito importante. Você vê que faz todo... Navegar entre as áreas ali é bem importante. Cara, navegar entre as áreas é super importante e ter um bom relacionamento com o mercado é melhor ainda. Né? Se é o cara que bate em todo mundo e vai para a consultoria, ninguém vai te atender. Exato. Não vai. Virou, e eu conheço casos, viu? Quase não acontece. Quase isso. não acontece. Só na Holanda, né? Só na Holanda, exatamente. Cara. Legal. E dentro disso, se você pudesse resumir, né, e falar, puxa, de todo aprendizado ali que eu tive da consultoria, esse daqui foi muito... A gente já falou de alguns, mas se você tivesse que resumir, o que você falaria? Esse daqui fez diferencial. Eu passei por uma consultoria que ela tinha 3 core values, né, que a gente falava. Então, assim, o que eu gero de valor para o cliente, né? Como eu opero ou entrego um projeto para o meu cliente com qualidade e o desenvolvimento de pessoas. Então, assim, isso aqui eu tenho guardado para mim. Mas tinha um que a gente usava muito, se chamava stewardship, né? Que é assim, toda transformação que a gente fizer para um cliente, para uma empresa, é um legado que a gente está deixando para a geração seguinte. Então, esse é meu core value, stewardship, cara. Boa. Eu adoro isso. E isso é o que você está fazendo também hoje, né? Isso então, é o que eu faço hoje. É o que você acaba fazendo, né? Exatamente. Quer queira, quer não, está deixando uma série de
legado para aqueles que vão trabalhar ali, né? Exatamente. Não só dos clientes também. E dentro disso, como que é hoje a posição de CISO? Como você vê, feita essa trajetória, saindo da posição de consultor e hoje estando como CISO, o que você vê que foi, que é a responsabilidade de estar na cadeira? O que você comenta um pouco sobre a posição de CISO, né? Hoje a gente tem, de certa forma, um mercado regulado, né? Então eu tenho lá LGPD, eu tenho SOX, né? Eu tenho, no meu caso, a Anatel 720, que é uma outra regulação. Eu tenho um meio de pagamento que é a 4893 do Bacen. Eu tenho uma série de regulações que no passado, até então, não tinha, né? Então isso é um parâmetro aqui. Os clientes, eles estão mais exigentes, né? Eles querem ter o dado protegido, eles querem ter um serviço fluido de alta qualidade, né? E eu também tenho que ter toda uma segurança embarcada para entregar valor para os nossos clientes, né? Então o papel do CISO é focar no negócio. Cara, você tem que ter foco no negócio, né? Você pegar um ambiente que está todo mundo desenvolvendo coisas para... existia um framework chamado IT for IT, e eu vou falar do Security for Security. Fazer segurança para segurança não está ajudando ninguém, não está ajudando a empresa, não está ajudando seus clientes, não está ajudando ninguém. Então, assim, foco no negócio e dali para baixo você faz. É o top-down, né? Boa. Que inclusive era o método de troubleshoot, né? Ou bottom-up ou top-down. Exatamente. Então é a abordagem. Exatamente. Eu tenho uma abordagem de resiliência cibernética, eu até apresentei num evento recente, né? Que a gente tem uma discussão no mercado de seguro, né? Você vai fazer um seguro ou não vai fazer? Isso é a maior discussão que a gente tem hoje no mercado, né? O apagão cibernético, eu até fiz uma enquete com os CISOs, né? O seguro paga ou não paga? Não paga porque não foi incidente de segurança, foi uma falha. Então, assim, um exemplo, né? Mas esse da resiliência cibernética que a gente faz, eu gosto muito do método Cyber Kill Chain, né? Perfeito. Então, eu desenho ali os passos do Cyber Kill Chain para todo o meu business crítico. Boa. Como que um hacker, um fraudador pensa e quais são as defesas que a gente tem. E aí, uma vez que a gente desenha isso, eu entrego para o meu Red Team, né? Que é isolado da minha equipe, né? Então esse Red Team vai lá, o Red Team não é um cara de pentest. Ele é, além de um cara de pentest, é um cara que simula a experiência do cliente de forma segura. Então ele faz todos os testes ali que a gente combina, engenharia social, tudo que você imaginar. E aí eu importo ali para riscos e para arquitetura, aonde falhou, né? E eu crio meu plano de resiliência ali, ou de blindagem, que a gente chama. Boa. Né? E aí eu monitoro num CISO dashboard online. Então, assim, cara, esse aí, se você falar no meu negócio, é isso que eu quero ver. Boa. Porque hoje, cara, você tem N plataformas, N dashboards. Tem o cara que faz o dashboard do dashboard. E, agregador, cara, de dashboard. Agregador de dashboard. Você não consegue olhar um maldito, cara, dashboard que vai de fato te dar a causa raiz dos seus problemas. Então eu invisto muito nisso aí. E como CISO, cara, o que eu gosto de ver é o risco. Meus canais de negócio e o risco por canal de negócio. Boa. Se eu tenho essa visão ali e tenho meu plano de blindagem para cada um desses sendo atualizado, não é que eu estou tranquilo. Não, está coberto, pelo menos para poder responder. Né? Eu melhoro o sono dos CISOs. Você já conhece o sono dos CISOs, né? Acorda de 5 minutos e chora, né? Então agora eu começo a dormir 10 minutos. E assim vai aumentando. Está um pouquinho melhor. Não, perfeito. E dentro disso, imaginando na evolução da posição, o que você enxerga com os novos desafios? Você até citou IA, e não tem como a gente não citar hoje em dia, mas não só IA, né? Tudo que vem se passando em torno das mudanças que a gente tem visto tecnológicas para o CISO do futuro. O que você enxerga que poderão ser os desafios para esses CISOs, né, Zé? Você vê, né? A transformação digital, a gente está cada vez mais dependente, né? Eu estava no Guardião Cibernético e eu fui chamado ali para uma dinâmica com bancos, né? E a pergunta foi,
caiu 70% da telecom. O que você, como CISO, decide? Né? Falei, cara, assim, eu tenho 30%. Se eu vou decidir por polícia, hospital ou banco, cara, tem que vir um órgão aqui e me dizer o que eu tenho que fazer. Mas você vê, olha a diferença do CISO do passado para o CISO que está hoje aqui, já com essa dinâmica, porque, assim, eu até falei, eu dei parabéns para o comandante pelo evento, e ele falou, você não está no evento, você está no exercício de guerra cibernética. Então, esse é o contexto... abordagem. Olha a abordagem. Esse é o contexto do CISO hoje. Né? Nós que temos, trabalhamos em infracrítica, né? Em bancos, em telecom e etc., a gente já está seguindo uma abordagem diferenciada. A gente tem regulações e a gente vem um movimento global de ter mais e mais o CISO no board. Você vê a quantidade de conselheiros, né? De cursos que os CISOs estão hoje envolvidos, né? Porque eles já vão ocupar em algum momento uma cadeira ali no conselho para ajudar. Né? Tem um investidor, não me recordo o nome dele, que para cada investimento que ele faz no mundo, ele tem um CISO para tomar a decisão no board. Né? Então, eu acho que esse é um caminho. Eu tive uma discussão com alguns CISOs que estão cuidando disso. E existe um movimento global. O que falta agora é uma regulação dizendo assim, ó, bota o CISO no board. De fato, né? De porque fato, tem muito lugar que, infelizmente, ainda não encara dessa forma. Não encara né? dessa forma. E daí é difícil, porque, de certa forma, as mãos ficam atadas, né? Ficam. Você não consegue ter o mesmo peso ali na conversa, em várias empresas, de poder se posicionar frente ao board. Né? Exatamente. Você pega assim... existe uma divisão no mercado que ainda tem muito CIO com a responsabilidade de CISO. E eu não estou querendo desmerecer isso, né? Pode ser o caso da empresa ser assim. Mas você vê, o CIO ele já tem hoje um desafio imenso. O desafio do CISO ele é completamente, vamos dizer, diferente e complementar do CIO. Né? Então, assim, eu não vejo, nas grandes pelo menos, esse cenário. Vejo em empresas menores, mas assim, eles precisam ser pares. Sim, concordo com isso. E dentro disso, né, até fugindo um pouco, pegando um ponto que você acabou de falar, existem coisas que são vitais, são essenciais para um cenário de guerra, como você falou. E certamente telecom, saúde, a parte de automação cada vez mais vem se tornando e há uma intersecção entre essas áreas. Como que você tem visto isso? A gente tem visto guerras que, na verdade, começaram na parte cibernética e depois foram para, de fato, para a parte bélica ali, o confronto pessoal, pessoa a pessoa. Como que você tem visto isso na movimentação dentro de grandes operadoras, dentro de grandes empresas? Então, assim, o exercício cibernético, o guardião cibernético que a gente faz anualmente, ele já traz para a gente esse exercício multidisciplinar, multi-empresas. Então, a gente simula telefonia, né, telecom, luz, água, né, os bancos, os hospitais. A gente faz esse exercício junto. Né? Então, quando a gente está respondendo um incidente ali e depois a gente está falando ali o que foi, o que faz, o que não resolve, já é um exercício para a gente internalizar dentro de casa. Perfeito, né? perfeito. E todos os reguladores estão lá, Anatel, Bacen, né? Febraban, etc. Né? Todos participam desse exercício. E daí disso você traz uma lição de casa de aprofundar ou de trazer ações práticas daquilo. E muito mais do que isso. O que eles fazem? Eles pegam todos os líderes e sentam um do lado do outro. Então, assim, eu estou sentado, por exemplo, do lado da TIM, da Vivo, né, da Sky, né, e ali a gente está criando essa relação, porque é importante. A gente não é concorrente em segurança, Isso. A gente é parceiro em segurança. E a gente faz um serviço para a população. Então, assim, a gente tem que focar na população, no nosso cliente. Isso é uma visão muito interessante, porque quando envolve segurança, a gente tem que procurar, não dá para ser sozinho, né? Acho que a RSA esse ano, na abertura dela, foi muito falado disso, de viver a questão de comunidade, de trocar informação, e acho que isso, certamente, na questão de telecom, é um ponto crítico, né? Super importante, exatamente. E
E esse papel, eu queria abordar também no começo, você falou dessa questão da transformação digital. Como você tem visto o papel de segurança na transformação digital? Então, a gente citou aqui alguns exemplos relacionados à questão de guerra cibernética aí, mas e no dia a dia? Como que você vê aquela pessoa que utilizava um meio sem acesso, ou talvez no interior, sem grandes acessos à informação, e hoje com 4G, 5G, né, 6G vindo aí, está Exato. conseguindo ter esse tipo de acesso. Como você vê isso e a segurança influenciando na transformação digital? Assim, o acesso à informação, o acesso à internet, ele cresceu muito, evoluiu muito. As teles, elas possuem um projeto das escolas rurais, né, onde a gente tem uma cota de doação para esse cenário. E a gente vê o crescimento bastante expressivo. O que a gente tem que aumentar mais é a conscientização. Boa. Por quê? O Brasil é o segundo país com o maior número de fraudes do planeta. A gente só perde para a China. Uau. Né? Então isso significa o quê? Mais e mais a gente está tendo centrais falsas, né? Roubo do Pix, roubo lá do teu WhatsApp, do teu Instagram, né? Então, assim, são coisas básicas que às vezes o cara te liga, né? Liga para minha mãe, para minha avó, né? E fala, ó, você tem uma dívida, você tem isso, me passa o número do seu cartão. Então, assim, a educação digital, né? E a segurança e a conscientização a gente tem que investir mais. Boa. Né? Ou seja, tem que educar, não tem como Tem que educar. Eu acho que conscientização e comunicação é a alma. Boa, excelente, excelente ponto. Nézio, certamente conscientização é importante. E como que você vê a conscientização aplicada à área corporativa? Ou seja, o que você traz de ações, e eu sei que você está bastante à frente nesse ponto, mas o que você traz de ações de conscientização? Como você tem feito a roda girar nesse sentido? A gente tem uma frase lá que é educar para transformar. Né? Então a gente está usando bastante isso. A gente desenvolveu alguns, vamos chamar assim, alguns projetos, um projeto de conscientização que a gente, por exemplo, tem o Innovation Day, que a gente faz um evento a cada quarter, né? Então 4 por ano. Né? Qual que é o objetivo do Innovation Day? Eu pego um tema super crítico, né? Faço uma abertura do tema na perspectiva de negócio. Boa. Depois a gente chama um painel de CISOs para discutir aquele tema e depois a gente chama alguém técnico para materializar aquilo e mostrar na prática como funciona. Que legal. O Innovation Day, a gente treina de 300 a 400 pessoas por evento e eles são os multiplicadores do que eles estão vendo. Fantástico. Né? Então essa é uma peça. Toda quinta a gente tem toda sexta a gente tem o Tech Day. O Tech Day é um treinamento técnico. Eu pego um talento do time e esse talento vai lá e educam esses 300, 400 pessoas. Né? Muitos da empresa, eu também quero, né? Todo mundo quer participar. Acaba invertendo, a procura. Acaba invertendo. A gente também, esse está saindo do papel, que é a Universidade de Security, que a gente está fazendo. Então, todos os contratos que eu tenho hoje, mais de 50 plataformas, a gente tem o treinamento embutido. E a gente quer fazer trilhas, né? E acompanhar o treinamento ali dos nossos colaboradores. Né? A gente tem a campanha para clientes, que a gente conseguiu atingir 38 milhões de pessoas. Né? 38? Milhões de pessoas, porque é a campanha massiva que a gente faz. Né? A gente no nosso site, por exemplo, fez o teste do boleto falso. Né? Você recebe um boleto, né? Porque te vê muito, né? Boleto falso, sim. Você consegue lá no site testar as dicas do WhatsApp, as dicas do Instagram para o nosso usuário cliente, né? Nossos clientes. Então a gente tem a campanha interna para os nossos funcionários, né? E também que a gente chama Conectado com o Certo. Perfeito. Então ali você estuda a privacidade, você estuda a segurança da informação,
Fazemos a campanha de phishing também, né? Não sou muito fã do phishing não, mas a gente fez um recente que fez um barulho positivo. Que bom. Fez um barulho positivo e aí o cara cai no treinamento, né? Se clicar ali no phishing. Sim. Né? Então a gente fez muitos projetos, muito baseado em conscientização. Excelente. E a gente vê assim, isso gera segurança e amor, né, cara? Assim, eu sou brilha no olho, né? Porra, eu sou apaixonado por isso, cara. E quando você monta isso e vê as pessoas, o olho brilhando de um jovem, de uma pessoa que, pô, já está mais tempo de casa, que nunca teve a oportunidade de ver isso, eu acho muito legal. Porque assim, a gente vai muito... nem todos podem ir em todos os eventos externos. Eu falei, por que a gente não faz o evento aqui? Boa. Traga o evento para dentro, né? Boa. Então é isso que a gente tem investido em conscientização. Não, excelente. Acho que é o que você falou, tem que ser uma preocupação geral, mas tem que começar dentro de casa, né? Tem que começar nas nossas empresas. Né? Exatamente. Né? Excelente. E voltando para a questão de inovação, então fechando esse ponto de conscientização, como você vê essa balança da rigidez de segurança versus a inovação? Como equilibrar a possibilidade de você ter segurança, mas de você não ser um blocker do negócio e acabar atrasando esse processo? Como você equilibra isso ou direciona o seu time a equilibrar isso nas diversas reuniões que eles têm? Eu sou apaixonado por inovação. Eu acho que a empresa que não inova, ela morre, né? Boa. Você pega, na minha época de rede social, era o Orkut. O que aconteceu com ele? Não inovou, o que houve? Morreu. A BlackBerry, lembra? Lembro. O que aconteceu? Né? Então, assim, os carros hoje, né? O que aconteceu acontece com a indústria antiga, automobilística. Geral, né? Então, assim, quem não inova, morre. Então, assim, eu e meu time, nós somos orientados, eu oriento, eles me orientam a fazer parte da inovação. Né? Então, assim, gestão de risco, né? No início, a gente sempre... que recebe uma demanda, a gente faz ali uma visão de riscos da demanda. Certo. Né? Imputa os dados ali que a gente cria e sai com uma visão. Cara, essa aplicação aqui vai atender esse cenário, esse cliente tem dado regulado, não tem, cara, o risco é alto. Baseado no risco alto, aí a gente sai com um controle mínimo. Qual que é o mínimo que aquela aplicação ali tem que ter? E como que eu vou monitorar? Eu fiz um projeto em 19 que era um robô de riscos usando IA. Uau, que legal! Em então, 19? Assim, em 19, né? Então, assim, a gente está retomando esse projeto do robô de riscos, agora um pouco com a IA generativa, que vai facilitar a gente. Sim. Então, assim, a gente coleta vários fatores e sai com um risco online ali. Boa. Né? Aí tem toda uma engine que a gente desenvolveu, né? Uma matemática por trás ali. Então, assim, essa visão de risco online e assertiva, cara, vamos inovar, cara. Precisa, né? Precisa é o que você inovar. falou, senão não fica de pé, né? Exatamente. E como que a gente não cai na armadilha de, ao tentar inovar, expor a empresa? Porque você comentou agora sobre essa necessidade de controle. Mas também é uma armadilha, porque às vezes na velocidade, na ânsia de querer inovar, não, passa por isso aí, vai assim mesmo, ou assina essa carta de risco aí, tudo bem. Você lembra meu seguro? Você lembra do meu seguro que eu desenvolvi? Cara, assim, esse projeto que a gente botou de pé, esse modelo que a gente botou de pé, de teste de resiliência cibernética, ele para mim hoje me dá o seguro. Né? Porque se tiver qualquer fragilidade, cara, assim, óbvio que essa daí é a minha última etapa, tá? Antes de entrar no ar, a gente passou para o ciclo de desenvolvimento seguro, eu fiz o pentest, né? Refiz o pentest quando entrou no ar, e aí entra para o meu terceiro time, que aí esse aí é o certificador. Boa. Né? É esse time que de fato vai dar. Cara, é esse time que de fato aí vai dar. É como se você tivesse níveis de atendimento, mas são níveis de especialistas em ataque nesse sentido. Né? Exatamente. Então é aí que a gente faz o investimento. E assim, segue com a inovação. Joia. Eu quero que a empresa inove. Isso
quer queira, quer não, é a forma de perpetuar o seu cargo também. Se a empresa não nova, a tendência dela é morrer, né? Pois é, a gente não quer parar na lista, Não, né? de forma alguma. Nézia, é muito gostoso conversar com profissionais como tem sido aqui conversar contigo, porque a gente vê paixão no olho. De fato, essa é a questão que move. E caminhando já para uma outra parte do nosso podcast, a gente normalmente reservou, a partir da última temporada, um momento para passar aquela dica no grupo de família, sabe? Olha, eu vi isso daqui e seria interessante passar no grupo de família. Você topa deixar aqui um recado do tipo, olha, essa é uma boa dica para vocês replicarem no grupo da família? Eu acho assim, eu vou dar uma dica bem simples, mas eu acho que é importante, né? Como eu falei, o Brasil ele está no ranking como o segundo país mais fraudador do planeta, né? E você sabe que se o cybercrime fosse uma economia, ele seria a terceira economia mundial, né? Atrás dos Estados Unidos e da China. Então, assim, a gente recebe muita ligação de fraudador, né? Então, assim, você tem uma dívida no banco, né? Você vai receber XYZ. Cara, o macete é o seguinte, muda o canal de comunicação. Desliga e vai para o canal oficial. Então, assim, se o banco te ligou, né, e está te cobrando uma dívida, desliga o telefone, não continua nesse canal e vai para o canal oficial. Né? Então, assim, essa eu acho que é uma dica de ouro. De ouro, cara. E use o duplo fator, pelo amor de Deus, no WhatsApp, no Instagram. Usem o duplo fator. Não deixe, por favor. Porque, assim, eu recebo no call center, né, muita ligação de WhatsApp que foi, né, conta sequestrada e tudo mais. O WhatsApp ele é da Meta, ele não é da empresa de telecom. Mas eu atendo porque a gente faz um serviço para a população. Boa. Entendeu? Excelente. A gente atende, a gente dá o suporte, a gente explica os caminhos. Que joia. Mas use o duplo fator. Assim, é importante. Esse caso que você falou, eu lembrei de um que minha esposa, próxima uma vez a um Natal, uns 2 anos atrás, ela teve o celular dela roubado e foi para um café, não sabe se ela deixou... Eu sei que o celular foi roubado. E ela me ligou de um telefone e a reação foi ligar para ele, para ver se ia atender, se alguém tinha encontrado. Só que eu ia entrar numa reunião, eu não consegui esperar acabar a ligação. Eu desliguei e fui para a reunião. E meu celular começou a tocar. E eu não conseguia, porque eu estava na reunião, quando deu uma pausa, eu atendi o celular, né? E era uma central telefônica, mas extremamente profissional, onde falava, olha, seu celular foi encontrado e a gente pode ajudar, fazia toda uma história e no final pedia para digitar a senha da tela para desbloquear. Exatamente. E foi a única hora que eu falei, isso daqui não tem nada a ver, né? De fato não tem. Vamos para o segundo canal, como você falou. Exatamente. Né? Sai desse canal, desliga e, cara, vai para o oficial. Exatamente. Nézia, eu queria agradecer muito por você ter topado participar desse podcast com a gente. E queria pedir para você deixar talvez uma última mensagem, um contato, se alguém quiser tirar dúvida, falar qual que é o melhor canal de falar com você, porque acho que foi bastante enriquecedor. Então, as últimas considerações, por favor. Não, honrado pelo convite, fico muito feliz em estar aqui compartilhando. Meu LinkedIn está disponível, Denis Nese. Podem entrar em contato por ali, eu costumo responder. Menos quem me oferece produto. Eu não gosto de conversar de produto. Eu gosto de conversar de abordagem, assim. Cara, então de produto não. Então, assim, fico muito feliz aí. Eu sou um entusiasta em security desde sempre, né? E estou à disposição. Escrevo alguns artigos, publico ali no LinkedIn. Estou sempre pesquisando e compartilhando com a comunidade. Excelente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E você que nos acompanha, nos vê, nos escuta, siga nos links abaixo dessa publicação, você pode encontrar. E eu fico por aqui. Até o próximo Arena Reinforce.